Boa noite a todos. E o tema de hoje vai ser sobre depressão e tristeza. Tristeza, depressão, como é que eu saio disso, o que é isso, como isso acontece. Eu sei que isso é um tema bastante amplo e talvez a gente tenha que fazer outra live para continuar esse tema, porque talvez 1 hora não seja suficiente, é um tema extenso. Eu quero começar falando sobre essa experiência em relação à minha mudança de consultório. E eu vou aproveitar para dar várias dicas para vocês. Eu vou aproveitar para dar várias dicas para vocês de como mudar um padrão energético e como mudar um padrão tanto do seu quanto do seu ambiente. Então, eu tô nesse consultório que eu tava, duas semanas atrás, há mais ou menos de 7 a 8 anos que eu tô nesse consultório. E dentro dele foram momentos, assim, muito lindos, muitas transformações, muita energia de cura. E eu mantrei tantas coisas lindas nesse consultório que ele tinha uma película de proteção e de luz muito grande. Eu senti assim que eu podia levar qualquer coisa para aquele lugar, que ele estava tão mantrado, imantado de coisas boas, que é muito fácil de resolver tudo ali dentro. E eu não percebi que eu pensava assim. Aquilo ficou no meu inconsciente. E então eu me mudei para uma outra sala ali mesmo perto, uma sala maior, uma sala mais esteticamente mais bonita, uma vista linda e um lugar bem aconchegante, bem legal. A sala tá muito linda, muito gostosinha, mas dentro de mim estava apertado e eu estava agoniada, agitada, meio triste, e eu não conseguia compreender até que eu parei para olhar as minhas emoções. Eu parei para observar o que eu realmente estava sentindo, o que estava acontecendo ali dentro de mim com essa mudança. Eu percebi que eu estava com medo da mudança. E eu fiquei muito impressionada, porque eu me considero uma pessoa muito corajosa, eu me considero uma pessoa muito ousada até, porque eu simplesmente enfrento o que eu preciso vencer, eu mergulho nas coisas que eu preciso mudar, mesmo que sejam desafiadoras ou que sejam profundas, não importa, eu simplesmente mergulho sem medo. E eu estava com medo, e eu identifiquei que o sentimento era medo. E além do medo, eu sentia tristeza. E aí eu fui percebendo dentro de mim por que eu sentia tristeza e por que eu sentia medo. E é impressionante como isso é tão profundo. A gente tem medo de algo novo, mesmo que o novo seja algo melhor, né? A gente tem medo do novo, seja ele melhor, seja ele pior, seja como for, a gente simplesmente tem medo do novo. E isso vem novamente, como eu falei para vocês, do nosso cérebro que quer preservar, que quer nos proteger, porque o nosso cérebro instintivo, que quer preservar a nossa vida, ele sabe que ali ele já construiu todas as suas defesas e todas as suas fortalezas. Naquele lugar, mesmo que seja desconfortável ou confortável, aquele lugar conhecido, você já sabe como se defender, você já sabe por onde estão as janelas e as portas, você já conhece os desafios daquele lugar. E no novo lugar é como se você estivesse indo meio cego. E você não sabe onde estão as portas e as janelas, você não conhece a energia, então instintivamente você quer recuar. E foi muito engraçado que no primeiro dia que eu estava lá, psiquicamente dava vontade de sair correndo e voltar para o consultório antigo. E engraçado isso. E eu fiquei ali, porque o consultório antigo era como minha segunda casa, eu vivia mais lá do que dentro de casa. Então, era a minha segunda casa e eu fiz muitos trabalhos espirituais ali, em todos os tipos de trabalhos xamânicos, trabalho com fraternidade branca,
trabalho de muitas coisas lindas, muitas pessoas me ajudaram naquele consultório, muitas curas lindas aconteceram ali, muitos guardiões eu coloquei naquele consultório. E de repente eu estava numa sala, num prédio novo, que ninguém nunca tinha habitado aquela sala, e isso é ótimo, porque a energia está bem virgem. Só que a energia está completamente virgem, não tem nada. E aí quando eu fui atender ali, parecia que não tinha parede, nem chão e nem teto. Por quê? Não tinha escudo energético, não tinha energia de cura ainda, né? Óbvio que não tinha nada, porque o lugar é virgem. Mas eu sentia como se eu estivesse no meio do espaço, porque não tinha nada ali que eu estava acostumada. E eu tive que fazer um pouco mais de esforço psíquico, emocional e espiritual para estar conectada e para estar alinhada à cura e a fazer os meus atendimentos. Isso me causou um pouco de medo, insegurança e tristeza. Tristeza porque eu pensei, poxa, eu estava num lugar... Olha, a nossa mente, eu só me percebi pensando isso porque eu observei o que eu estava pensando e o que eu estava sentindo. Então, se eu não observo o que eu estou pensando e sentindo, as emoções me tomam. E eu não sei o que fazer com elas simplesmente vão tomar o meu corpo, a minha mente. Elas simplesmente vão tomar as minhas expressões e as minhas ações. Então eu me dei conta que eu estava com medo e eu percebi isso porque eu observei as emoções. E eu queria voltar correndo para o consultório antigo, psiquicamente. E então aqui eu vou começar a dar as primeiras dicas para vocês do como você constrói um novo local. É muito importante a sua casa e no meu caso, o consultório, porque o meu consultório, o lugar que eu atendo, que eu faço atendimentos, é um lugar espiritual para mim, é um lugar onde eu preencho de todas as coisas importantes para mim, amor, Deus, todas as virtudes, raios divinos, cores, guardiões, anjos, elementais, animais de poder, todas as coisas de todos os planos da existência, eu vou trazendo a energia deles, as minhas egrégoras de luz e eu vou colocando ali. Então, a sua casa, é muito importante que a sua casa tenha a sua energia. Se você for o dono da sua casa, é importante que ela tenha a sua energia, para que você esteja no seu lugar de refazer-se, né? De refazimento. É muito importante. Se a sua casa, se você tiver o marido, ou se você for homem, tiver a sua esposa, seu companheiro, sua companheira na sua casa, é importante que a energia seja a energia dos dois, para que aquele ambiente seja o lugar de refazer, de se reabastecer, de descansar, ou seja, o seu lugar de conforto. Então, esse é um ponto importante, né? O seu lar, a sua casa. Então, o que é que eu faço? O que é que eu fiz? O que é que eu aprendi que eu vou passar para vocês agora? Existem muitas técnicas, ferramentas de mantras que ajudam a gente a fortalecer um espaço, manter a energia, começar a construir campo energético. Uma das coisas que eu faço é orações. Então, toda vez que eu chego de manhã, no primeiro horário, antes dos pacientes entrarem, eu peço que Deus... O que é uma oração? Uma oração é quando você se conecta com o que é sagrado para você. Da sua forma, do seu jeito, oração tem que tocar o seu coração, tem que ser como se você se conectasse com algo. Você pode orar simplesmente em silêncio, você pode fazer oração falando, dançando, cantando, como você escolher, mas é uma das coisas que eu utilizo. Então, eu me conecto com toda a pureza e amor do meu coração e eu peço que a frequência mais elevada de amor, que eu chamo de Deus, mas cada um pode chamar de um nome, esteja ali. Então, eu faço as minhas orações pedindo que aquele ambiente seja completamente
preenchido de todas as coisas positivas, então eu vou falando tudo que eu preciso e tudo que eu quero, tipo amor incondicional, cura, conexão divina, intuição, assertividade, humildade, compaixão, entrega, doçura, bondade, e eu vou falando tudo que eu quero que esteja ali, mas não pode ser da boca para fora, porque senão não funciona. Só funciona quando é do coração para dentro e aquilo entra e transborda. Então funciona. Então, quando você faz, quando você pede, ou quando você mantra, ou quando você se sintoniza com algo, é importante que você sinta esse algo, imagine esse algo. Então usa a mente e o coração para criar aquilo. Então se você fala, Deus, eu peço que esse ambiente seja completamente preenchido de paz, de cura e de amor, de sabedoria e de poder divino. Então, imagine a energia entrando na sala e sinta a energia entrando na sala. Então, você usa a mente e o coração para poder fazer isso. Então, a primeira coisa que eu faço são orações. Depois eu coloco uma oração que é consagração do aposento. Vocês podem encontrar essa oração no YouTube. Chama-se consagração do aposento. Eles são mantras, são orações com frases que você repete, que são frases absolutamente positivas que vão consagrando o ambiente. Então é mais ou menos assim: há uma só presença aqui, é a presença de Deus, o amor. O que quer que aqui entre sentirá é a presença de Deus. Há só uma presença aqui, a presença da harmonia. O que quer que aqui entre sentirá a harmonia. Então, tem muitas frases e aí vai consagrando. É como se fosse colocando nas paredes, nos móveis, no chão, no ar, no teto, no chão, tudo em tudo. Vai consagrando e vai colocando aquela energia divina para ficar presa ali. Presa no sentido de ficar materialmente, espiritualmente ali naquele lugar. Então, essa é uma outra coisa que eu faço. Então eu vou repetindo essa oração da consagração do aposento e vou visualizando, eu vou sentindo e visualizando o que eu estou falando se concretizar naquela sala. Então eu uso a mente e o coração, devem estar juntos para você manifestar. Uma outra coisa que eu faço eu chamo a presença dos raios cósmicos. O que são raios cósmicos? Os raios cósmicos são frequências conscientes de luz que existem nos planos mais superiores das esferas divinas, dos planos divinos. Então, essas cores, quem é Theta Healer que está assistindo, elas estão no 6º plano, que são os planos das leis. Então, são consciências vivas e cada raio, cada cor, ele tem uma frequência, ele tem uma vibração, ele tem as virtudes da vibração. Então, eu peço e eu comando através da minha divindade cada raio cósmico. E você pode fazer isso no seu local de trabalho, mesmo que seja uma empresa, mesmo que seja qualquer lugar, e você pode fazer isso também na sua casa, ou você pode fazer isso no seu quarto. Então você pede que o raio, eu começo pelo raio azul, eu peço que o raio azul, a frequência do raio azul se manifeste, venha, e a partir da frequência divina, que se manifeste, que preencha toda aquela sala. Então eu começo a visualizar uma espiral se formando no centro da sala, uma espiral azul crescendo, 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 azul, e eu vou falando raio azul, preenchendo, 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 raio azul, raio azul, raio azul, e eu visualizo toda a sala azul, as paredes, tudo azul. O meu corpo tem que estar preenchendo dentro e ao redor, tipo assim, não pode ter nenhum espaço vazio.
Se você tem uma cadeira no consultório ou em sua casa, imagine dentro da cadeira azul. Se você está dentro da sala visualizando isso, imagine todo o seu corpo, as células, os órgãos, todos azuis, brilhante. Todas as cores devem ser brilhantes. Então, se você tem uma maca, visualize toda a maca por dentro da madeira ou do que quer que seja material azul. Tudo tem que estar azul brilhante. Todas as partículas da sala devem estar em azul brilhantes. Então, você visualiza até você sentir que o azul ancorou. E aí você muda. A próxima cor que eu faço é a energia dourada. Então eu peço que a energia dourada chegue e preencha esse ambiente com muito amor, eu agradeço. E eu peço que a energia dourada, o raio dourado, com todas as suas propriedades divinas, com todas as suas virtudes e poder divino, preencha esse ambiente. Então eu visualizo todas as cores, eu visualizo dessa forma, intuitivamente é o que vem pra mim. Então eu faço movimentos assim com a mão mesmo. E eu visualizo um tubo começando a surgir no meio da sala. E esse tubo vai crescendo, 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 até tomar novamente toda a sala. E eu fico circulando com imaginando aquela luz circular até preencher todas as partículas que estão naquela sala, inclusive o meu corpo, com energia dourada, selando todas as paredes, em cima e embaixo, com energia dourada. E aí eu agradeço o raio dourado e eu peço que ele permaneça constantemente ali. Assim eu faço com todos os raios. Então eu passo para o raio rosa e eu faço a mesma coisa. Visualize um tubo de luz rosa no centro da sala, crescendo, crescendo, até se expandir por toda a sala, preencher todas as partículas. Eu agradeço e peço que todas as propriedades divinas daquele raio, com todas as suas virtudes e propriedades sagradas, estejam ali, preenchendo e fazendo parte daquele ambiente. E depois eu coloco raio branco, raio verde, raio violeta. E depois eu selo novamente com raio branco brilhante. E eu visualizo depois aquela energia se expandindo para todo lugar, para todo o prédio no caso, para todo o espaço. E eu visualizo aquilo preenchendo até onde eu quiser. Eu posso fazer simultaneamente, muitas vezes eu faço simultaneamente na minha casa e no consultório. Então eu visualizo e depois disso eu faço alguns mantras e eu peço que todas as energias que vão entrar naquele local sejam absolutamente abençoadas, que todas as energias contrárias sejam automaticamente curadas e enviadas à luz. Então eu faço alguns comandos, eu repito isso, pensando, sentindo e acreditando, construindo a energia verdadeira do que eu estou falando, e eu repito. O que acontece com isso? Quando você repete, aquilo começa a construir uma energia física verdadeira. Se eu fizer isso uma única vez, eu vou me sentir bem naquele momento, naquele dia. Mas a energia, ela vai meio que se dissolver. Você precisa repetir para que ela se torne tipo concreta, para que ela se estruture naquele lugar. Então pense que eu tinha 7 anos fazendo isso. Então se alguém chega, se alguma pessoa que tem a visão espiritual aberta, ela vai olhar a sala e vai ver luzes na sala. E quando eu terminei de atender no consultório antigo, que eu fiz, para quem é Teta Healer vai entender melhor, eu fiz o fragmento de alma da sala, eu pedi que todas as minhas partes que estavam ali todos esses anos voltassem para mim. Eu vi muitas cores, como se arco-íris voltassem para mim, muitas cores coloridas. E muito interessante que o número da minha sala antiga é 107. O número dá 8, né? 7 mais 8. O número da minha sala nova é 206, dá 8. Eu terminei o atendimento, o último dia de atendimento na minha sala antiga foi 8. Foi dia 8 agora. Eu nasci dia 8. E eu comecei a atender na sala nova dia 11/11. E com todas essas coisas lindas, e com todas as outras coisas lindas que estavam acontecendo na minha vida, eu fiquei com medo. Então, e fiquei triste. Imagina, eu fiquei triste.
em alguma parte de mim, porque sem saber eu estava deixando para trás, assim, inconscientemente, sem perceber, eu estava triste porque eu estava deixando para trás tudo aquilo que eu construí, toda a energia, todas as memórias. E a gente fica apegado a memórias, as memórias que nós construímos, até as memórias ruins, mas são conhecidas e já estão ali no seu lugar. A gente fica com medo de soltar as memórias, de construir uma coisa nova do nada. Muito interessante como a nossa mente, se a gente não observar o que ela está construindo, ela vai construindo um mundo próprio a partir da percepção dela, que se a gente não tá atento, é mais fácil que vá para o lado instintivo de sobrevivência. Então, observe se você está apegado às memórias. Às vezes, as pessoas vivem relacionamentos amorosos desajustados e tóxicos, mas eles ficam presos às memórias positivas, às coisas boas, pequenas coisas boas que viveram nas relações, e aí não se desatam por conta das memórias. Então, observe isso em você. Será que você está preso em algum nível, em alguma área da sua vida, com medo de seguir adiante por conta das memórias? O que te prende? Isso pode estar trazendo para você medo e tristeza, e se isso aumenta, isso vai criando uma sensação de vazio, uma sensação de algo faltando, e se aquilo aumenta, isso pode virar o que as pessoas chamam de depressão. Então, depressão é quando a tristeza ela fica bem profunda. É quando a gente perde o sentido e tem um vazio lá dentro que eu não sei porquê, não sei como preencher, não sei de que forma, não sei como agir, eu simplesmente não consigo mais agarrar, eu estou perdido, eu não consigo mais me fixar a nada. E se a gente consegue observar as emoções antes, se a gente consegue treinar a autoobservação, a gente não precisa chegar ao nível de uma emoção tomar todo o espaço da nossa mente, do nosso ser. Porque nós somos muito além das emoções. As emoções, elas são como um campo energético. Assim como os raios cósmicos que eu falei para vocês, as emoções, elas são um campo de energia que tem uma informação, que tem uma cor, que tem uma frequência vibratória. Cada informação ela tem o seu campo informacional. E as emoções, elas existem para nos conectar às experiências. Ou seja, se uma pessoa não tiver nenhuma emoção, nenhum sentimento, ela não consegue se conectar a nada no mundo. Ela não consegue se conectar com pessoas, ela não consegue se conectar com a realidade, com a vida, com ela mesma. Ela não consegue se conectar com nada. As emoções é como se fosse o fio, o condutor que nos conecta à experiência, para a gente poder viver a experiência, porque esse é o objetivo da experiência, é vivê-la. Se a gente está vivendo uma experiência sem sentir ela, sem viver ela, ela perde o sentido. Então as emoções, elas funcionam como um campo que entra, nós não somos as emoções. Elas são como um vento, vamos dizer assim. Um vento que passa por você, que toca e que fica por 3 dias no máximo. Sim. Se a gente não aprisionar a emoção, seja ela qual for, menos o luto. O luto é um sentimento à parte, que precisa realmente de um tempo de se sentir
para que suas células compreendam essa nova realidade de estar sem aquela informação daquela pessoa no campo físico. Mas as emoções, as outras, a tristeza, a raiva, ansiedade, medo, todas as outras emoções mais comuns de se sentir, elas entram, elas ficam ali, no máximo 3 dias, elas simplesmente fluem. Porque a natureza das emoções é o fluxo. Mas o que a gente faz? A gente começa a aprisionar as emoções. Como? A gente repete os mesmos pensamentos. A gente dá energia e atenção a essas emoções. Exemplo, vamos supor o caso do consultório que eu estou contando para vocês. Eu posso ficar pensando assim, poxa, mas eu não tenho mais aqueles raios ali, eu não tenho mais aquilo ali. Poxa, mas olha, eu não tenho mais aquela segurança. Poxa, olha, eu não tenho mais. Em vez de eu construir o tempo a energia que eu estou colocando para lamentar e para me entristecer e para me trazer medo, eu podia estar trazendo esse tempo e essa energia para construir uma nova realidade que iria me trazer da mesma forma segurança, luzes, raios cósmicos, paz, num ambiente mais gostoso e seguir crescendo. Então, como eu foco, a forma como eu ajo e reajo, vai fazer com que aquilo flua ou aquilo se prenda dentro da gente. A forma como eu construo os meus pensamentos em cima disso. Então, se eu começo a repetir aquilo e pensar de novo, e repetir aquilo, eu vou estar aprisionando a emoção. Mas o que eu devo fazer? Eu devo simplesmente perceber. Qualquer alteração que eu sinta, eu devo já observar. Opa, onde isso começou? O que me fez começar a ficar triste? Foi uma música? Foi uma palavra de alguém que pode ter me lembrado outra coisa? Foi alguma atitude de alguma pessoa que pode ter engatilhado coisas até da minha infância, que eu não sei, que está inconsciente? Foi o aroma de um perfume, de uma comida, Olha, tem tantas coisas que podem causar emoções e despertar memórias que, enfim, são muitas coisas. Então, um cheiro, um som, uma energia de alguém, uma palavra, uma frase, uma imagem. Imagine quantas informações nós recebemos. E às vezes do nada eu começo a ficar triste. E aí, se eu observar, opa, alguma coisa começou a mudar em mim aqui. Eu comecei a ficar um pouco mais introspectivo, eu comecei a ficar um pouco mais para dentro. Aí você para e pensa, onde isso começou? Quanto mais você faz esse exercício, mais fácil fica de você ir identificando. No começo pode ser desafiador, mas quanto mais você vai fazendo isso, mais fácil vai ficando. Então, onde isso começou? O que me trouxe essa mudança de emoção, né? O que mudou o meu emocional? Então, primeira parte da história é estar atento, é estar prestando atenção a como você está. Quais são os seus pensamentos e como estão os seus sentimentos? Se ele mudou, como, quando, de que forma, o que fez os seus sentimentos mudarem? Quando você perceber isso, você pode agir com uma tranquilidade de apenas observar os sentimentos. Então você pode... Isso é um treino e tudo é prática. Qualquer coisa que você vai fazer é prática. Se você for numa academia fazer musculação e você quiser ter, né, tônus muscular, é prática, é exercício. Então tudo é prática. Se você começar a observar as emoções e não permitir que elas lhe tomem, simplesmente observar e deixar que elas passem. Então eu vou ensinar um outro exercício para vocês.
Quando você sentir a tristeza, ou quando você sentir o medo, ou quando você sentir a ansiedade, ou a preocupação, ou qualquer coisa que você estiver sentindo, você para um momento qualquer. É necessário você parar um pouco. Sabe, nem que seja no trânsito, que você está prestando atenção, mas você está em silêncio. Você para no chuveiro, tomando banho, sei lá, o tempo que você está com você. Ou na sua cama, ou no seu quarto, você fecha e você para tudo e você observa. Simplesmente você observa as emoções, a emoção que você esteja sentindo. E você observa e diz, tá tudo bem. Eu estou sentindo essa emoção e tá tudo bem. Eu não sou essa emoção. Essa emoção não é eu. Né? A emoção não é eu. Nós não somos a mesma coisa, mas nós estamos nesse momento conectados. Então você simplesmente fica em observação. E você diz, está tudo bem? O que que essa emoção, o que que esse sentimento quer me dizer? Se ele tivesse voz e se ele pudesse me falar algo, o que ele me falaria? Então, observe e trate essa emoção como se fosse uma criança que está querendo colo, que está querendo falar alguma coisa para sua mãe. Você é a mãe e a emoção é um filho. Você pode sentir dessa forma, porque você compreende mais a sensação de autoridade no sentido positivo, no sentido de você comandar, de você estar na guiança, de você estar no comando daquilo, porque você é a sua consciência. As emoções não deveriam estar no comando da nossa vida. Nós é que deveríamos estar no comando das emoções, delas dentro de nós, né? Então, é o treino. Então, você vai observar as emoções e você vai perguntar para elas ou para ela: olá, emoção, olá, tristeza. Ou simplesmente observar e dizer: ok, eu tô te vendo aqui. Você não sou eu não sou você. E o que você quer me falar? O que você quer me ensinar? O que você quer me dizer? O que você precisa? Qual o recado que você tem a me dar? O que eu não estou observando? O que eu passou? O que passou desapercebido dentro de mim? E se você treina isso e se conecta com isso, você vai começar a entender o que está acontecendo. Então, se por exemplo, no meu caso do consultório, eu percebo que a segurança energética espiritual são as memórias que eu construí ali de tantas pessoas lindas que estavam comigo ali dentro fazendo trabalhos espirituais e tantas coisas lindas. Então é a saudade de um campo que eu construí. Então eu posso dizer, ok, como eu posso fazer para que eu construa esse mesmo campo, seguindo adiante, sem tristeza? Então, eu preciso de coragem, eu preciso de renovação de forças, eu preciso de fé, eu preciso do quê? Eu preciso de fé. Ok. Aí você simplesmente pede para Deus e para a energia divina te preencher daquilo. E você imagina recebendo tudo aquilo. Imagina você se fortalecendo e dizendo, tudo bem, eu posso encontrar a fé sem a tristeza. Eu posso encontrar a iniciativa e seguir adiante sem a saudade e sem estar preso nisso. E eu posso reconstruir isso honrando o que eu vivi, agradecendo profundamente as experiências passadas e entendendo que tudo é um fluxo que eu posso seguir adiante. E seguir adiante não é abandonar o passado, seguir adiante não é desonrar o que você viveu. Seguir adiante é apenas seguir adiante e construir sempre coisas lindas no mundo. E porque se a gente fica no mesmo lugar sempre, uma água que fica no mesmo lugar sempre, ela pode ficar com mau cheiro, ela pode apodrecer. Então sinta que é importante, muito importante aprender fluxo. E se a gente não sabe o que é fluxo, a gente estagna na nossa vida e a gente não cresce, não tem prosperidade, a gente não cresce espiritualmente, a gente não cresce nas nossas relações pessoais, a gente não cresce como pessoa, a gente não flui e aquilo tudo estagna na nossa vida, aquilo começa a ficar com mau cheiro e apodrecer, entre aspas. Aquilo vai cansar, vai causar estresse, vai causar emoções tóxicas, porque vai ficar contaminado. Então, é muito importante entender que a vida é um fluxo
Isso não significa que a vida é descartar coisas, não é isso. Eu fiquei durante 7, 8 anos no consultório e durante esse momento, esses anos, eu honrei cada dia que eu estava ali. Então, todos os dias que eu estava no consultório antigo, eu agradecia quando eu chegava, eu agradecia quando saía. Eu agradecia cada paciente que eu enxergo como centelha divina e como um presente de Deus para mim. Eu agradecia cada coisa que estava ali comigo, então eu estava em gratidão todo o tempo. Quando eu sigo adiante para um novo lugar, eu não estou abandonando aquele, eu estou agradecendo, honrando e seguindo adiante. E abençoando para que a nova pessoa que chegue naquela sala receba todas as coisas boas que já estão ali e que forem compatíveis com a energia e que faça prosperidade e coisas boas para todos que entrarem ali. Então, você seguir o fluxo é você entender que você é como uma abelha que vai polinizando e polinizando flores, e por causa disso existem diversidade de aromas e cores, e que você pode também ser como um beija-flor que vai sentindo o néctar e o mel de tantas flores diferentes, e não é porque você está bebendo néctar de várias flores que você está descartando as outras, mas você está simplesmente fluindo e simplesmente honrando todos, honrando todas as flores do jardim. Então, aprender a fluir na vida faz com que a depressão não exista. Fluir faz com que as emoções elas não se aprofundem, porque a água ela começa a cavar um buraco muito fundo quando a água está circulando no mesmo lugar, quando está parada no mesmo lugar. Então, aí vai ficando profundo. O profundo que eu estou falando não é coisa ruim, não. É profundo, seja ruim ou seja bom, quando você vai repetindo algo e aqui no mesmo lugar, aquilo vai fixando. Então, por isso eu ensinei para vocês, quando vocês consagram o ambiente e vão imantando o ambiente de coisas positivas e vão repetindo, aquilo vai ficando mais profundo, mais visível, mais físico, a energia espiritual. Mas da mesma forma, se você repete uma emoção negativa e vai repetindo, repetindo, ela vai ficando mais profunda, ela vai ficando mais física, ela vai ficando tão concreta que você fica preso nessa emoção e você não consegue mais sair, e você nem sabe se pode sair, e você se desconecta tanto que você nem entende que existe uma saída. Você simplesmente apaga a possibilidade que existe uma saída. E você se sente completamente preso nos seus próprios pensamentos, nas próprias emoções e na própria realidade que nós criamos. Então a gente cria a prisão, a gente cria a jaula e a gente esquece a chave, que ela existe, a gente esquece que a chave existe. Então, a depressão é um aprofundar de uma tristeza. Só lembrando para vocês que as emoções, na sua origem, elas não são negativas. Elas existem para nos conectar à realidade e elas têm uma função muito linda. A tristeza é uma frequência vibratória que a gente deu um nome de tristeza, mas é um campo informacional, é um campo de informação que nos permite olhar para dentro e acolher algo. É um campo que te faz entrar introspectivamente e observar mais profundamente algo dentro de você. Então, quando essa tristeza ela é aprisionada pelos nossos pensamentos, dando muita atenção a isso, repetindo, repetindo e fazendo conexões tóxicas, ela vai se aprofundando até transformar-se no que a gente chama de depressão. Mas se a gente não aprisionar as emoções, se a gente simplesmente entender a finalidade delas a partir de algo mais elevado, elas simplesmente vão trazer recados e elas vão fluir, nos ajudando a seguir adiante. Todas as emoções. A raiva, por exemplo, ela é uma emoção que faz com que as nossas células fiquem muito rápidas e fortes. A raiva faz com que uma mãe levante um carro para a criança, para o seu filho sair de baixo. A raiva, ela faz com que uma força que está guardada dentro do nosso ser, aqui no nosso chakra mais baixo, abaixo do umbigo, 4 dedos, mais ou menos nessa região, existe uma força guardada, e que a raiva é uma energia que ela toca e ela abre essa força.
Mas as emoções deveriam ser usadas não para machucar o outro, não de uma forma tóxica, mas para o bem maior. É possível usar todas as emoções para o bem maior, então a gente não precisa acabar com as emoções e achar que todas as emoções são nocivas, não, a gente só precisa acolher as emoções, amar as emoções, orientar as emoções, conduzir as emoções, guiar as emoções para nos elevar e não para nos afundar. A depressão, então, é um afundamento de uma emoção que deveria fluir e a gente guardou essa energia. Isso existe por muitos motivos. Todas as emoções e realidades que nós vivemos são importantes. Eu gostaria que vocês ouvissem e entendessem isso. Todas as coisas que você vive na sua vida, que eu vivo na minha, que nós vivemos em qualquer nível, são importantes. Até aquelas que a gente acha que são terríveis, mas todas são importantes. Existe uma importância que a gente não conhece, que a gente pode não acessar, mas ela existe. E então, só saiba disso. Existe uma coisa muito importante em tudo que você viveu, em tudo que você vive e em tudo que você viverá. Honrar isso, entender isso, já tira bastante o peso de qualquer desconforto que você tenha nas experiências. Simplesmente quando a gente tira a resistência, a revolta, a indignação, a sensação de injustiça, a vitimização, quando a gente tira essas barreiras de compreender algo, porque são bastante barreiras, ressentimento, remorso, vingança, mágoa, revolta, injustiça, indignação, são barreiras que não nos permitem enxergar o que tem ali para ser aprendido, para que aquilo se transforme. Então, quando a gente encontra essas barreiras e a gente permite que elas, ou nem vive elas, né? Mas se elas estão ali e a gente permite essas barreiras irem, a gente vai encontrar o verdadeiro motivo por trás das experiências. E quando a gente encontra o verdadeiro motivo e aprende o que a gente precisa aprender, simplesmente a realidade modifica-se de alguma forma. Isso não é com a gente, não é com você, não é comigo. Como isso vai mudar? Muda, porque isso é um campo energético. O movimento e o fluxo é uma natureza normal do universo. Então você não precisa se preocupar em como aquilo vai mudar, você só precisa fazer o movimento necessário para que aquilo mude. Então quando você acessa o que você está, como aquilo é importante na sua vida e o que você está aprendendo com aquilo, aquilo simplesmente se transforma ou sai, ou deixa de te incomodar, ou simplesmente transforma da sua vida. Então, tudo o que você vive é importante. Dessa forma, quando a gente entende a tristeza e a gente entende o que está causando a tristeza, até a depressão. Se você passou do ponto e a tristeza aprofundou bastante e você entrou num estado de não consigo mais agarrar em nada, eu não consigo mais encontrar um propósito, eu não consigo mais entender qual o motivo da vida, eu não consigo mais entender o que eu estou fazendo aqui, eu não quero mais existir, nada pra mim tem graça. E aí a gente começa a somatizar no corpo e o corpo pode começar a ter dores e é uma cadeia, né? Várias coisas vão acontecendo, uma cadência de coisas e se você passou do ponto da tristeza e chegou nesse lugar, você pode, ou se alguém que você conhece chegou, você pode saber que de alguma forma aquilo é importante para você entender alguma coisa. Mas sempre existem saídas. Só que se você imaginar uma gaiola com um pássaro dentro, e você abre a gaiola e coloca a mão, no momento que você está abrindo a gaiola, o pássaro vai se agitar. E a última coisa que ele vai encontrar é a saída. A última coisa que o pássaro vai entender é que existe uma saída, que existe uma porta que está se abrindo. Ele vai querer ficar longe da porta, porque ele vai ter medo daquela porta. Então ele não vai entender que tem saída. A gente só consegue encontrar a saída quando a gente se acalma. Então é importante que a nossa mente se acalme
que a gente se aquiete e que a gente não lute, não brigue com as emoções, não brigue com a tristeza, não brigue com o medo, não brigue com você. Acolha você. Se acalme e diga para as emoções: ok, tá tudo bem, eu não sou você, você não sou eu, e nós estamos conectados por algum motivo, mas eu sou muito além das emoções. Eu sou muito além das emoções. As emoções são campos informacionais que querem me trazer alguma informação, mas eu sou muito além disso, mas tudo bem. Ok, então acalme a sua mente, respire fundo. Então eu passo essa outra dica para você. Acalma a mente, respire, treine respiração. Então inspire e perceba o ar entrando. Treine a sua mente para focar no que você quer que ela foque. Se tem muitos pensamentos que ficam, ok, treine a mente. Treine como? Observando, focando, treinando ficar 5 segundos focado numa coisa, 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos, e você vai conseguindo treinar a sua mente para fazer o que você quer. Então observe a sua respiração. Inspire e observe o ar entrando e preenchendo os seus pulmões. E expire e observe o ar saindo. E você vai respirando, entrando o ar, saindo o ar. E fique focado. Se sua mente vagar de novo, não brigue com ela, por favor. Não brigue com você. Se você briga com você, você se afasta do que você quer. Então, observe a sua respiração e comece a respirar. Você pode inspirar bem profundo, prender um pouco o ar nos seus pulmões, até aonde você conseguir, e aí você expira tudo. Tem um exercício que eu faço, que eu vou ensinar agora para vocês, de respiração muito simples, que é assim: eu inspiro, e enquanto eu inspiro eu falo eu sou, e quando eu expiro eu falo Deus em mim. Eu sou Deus em mim. Quando eu inspiro, eu visualizo uma luz brilhante vindo diretamente, pura, genuína, descontaminada, vindo do universo, entrando e lavando. E quando eu expiro, eu visualizo essa luz entrando e se aprofundando, indo lá na minha alma e lavando tudo. Então, eu sou Deus em mim. Eu sou Deus em mim. E eu fico fazendo isso até acalmar a minha mente, as minhas emoções. Você pode encontrar uma outra frase, você pode encontrar a frase que ressoe no seu coração, que seja uma frase que lave você. Encontre. Se essa frase que eu falei ressoa, use essa frase. Mas encontre, se você sentir de encontrar outra, também encontre outra. Então, vai treinando você controlar a sua mente, as suas emoções. E quando você se acalmar, você pode encontrar as saídas e você pode dizer para você: eu permito agora compreender isso e encontrar as saídas. Eu permito que a coragem mais elevada, tome, preencha-me e conduza os passos e as ações e a iniciativa, e eu posso, eu confio, eu mereço. Então, é uma outra parte de outro exercício. Depois que você se acalma, você pode começar a repetir frases ou palavras positivas. Imagine todas as suas células repetindo aquilo. Eu posso confiar em mim novamente. Existem portas, existem saídas, existem caminhos, existem possibilidades. Eu sei que quando uma porta se fecha, uma melhor está se abrindo, porque o universo é fluxo para cima. É fluxo para o bem maior, é fluxo para a evolução de todos, para o despertar da consciência coletiva. Isso é um fluxo natural do universo. O rio sempre vai correr para o mar. Então, tenha certeza que as mudanças sempre são para melhores. Então, permita o melhor chegar na sua vida. Não tenha medo de soltar, de largar o antigo com honra, com respeito, com muita gratidão e seguir adiante. Muitas vezes é necessário a gente ter a coragem de autorresponsabilizar-se pela nossa vida,
para sair de uma depressão. Eu vivo muitos casos, eu trabalho com muitos tipos de depressão no consultório, com muitos tipos de emoções no consultório, e eu encontro muitos tipos de depressão. Tem um tipo de depressão que não é exatamente depressão, que é simplesmente uma forma que a pessoa encontrou de estar confortável, de ter pessoas cuidando dela, de ter pessoas resolvendo as coisas por ela, de ter pessoas assumindo a frente, né, da vida da pessoa. Então aquilo ficou confortável e a pessoa não quer abrir mão daquilo. Então se empodera da depressão para se manter no ambiente confortável. E isso às vezes, e muitas das vezes, não é consciente. A pessoa não tem consciência que está fazendo isso. Mas dentro do processo terapêutico, a pessoa encontra o motivo que está prendendo ela naquela situação. E muitas vezes a pessoa encontra isso, que é o medo de assumir, de errar, de não dar certo, de não conseguir encontrar o seu caminho. É muito mais confortável deixar o outro escolher por mim. Isso todo mundo, praticamente todo mundo sente isso. É muito mais confortável deixar o outro errar ou acertar por mim, porque aí eu não preciso assumir o erro, eu não preciso ter a responsabilidade de nada que possa acontecer. Então, quando a gente faz muito isso, a gente se desempodera de uma forma que a gente fica como uma criança que não sabe fazer nada. Então eu preciso que o outro cozinhe para mim, que o outro vista a minha roupa, que o outro me dê banho, que o outro, como uma criança, que o outro me proteja, que o outro fale por mim, que o outro escolha por mim, que o outro me tire do quarto, que o outro me leve para passear. Que a gente vira uma criança quando a gente está nesse processo que as pessoas chamam de depressão. Mas em muitos casos, como eu falei, isso é apenas um lugar de conforto, de medo de ser você e de assumir a sua própria história e as suas próprias escolhas. E para essas pessoas eu digo que assumir as suas próprias escolhas é entender que você sempre pode fazer novas escolhas. Se aquelas escolhas que você fez não deram muito certo, ok, muda de escolhas, muda de caminho, muda de pensamento, muda de sentimento. Você é livre para fazer mudanças o tempo todo. E você pode conduzir essas mudanças a partir do seu mais elevado, desse lugar que você pode se conectar lá dentro do seu coração, que está além de todos os medos, de tristezas e toda depressão. Está além, é como se dentro do nosso ser existe realmente, é um lugar sagrado, imaculado, puro, que tem lá dentro da raiz dos chakras. É um campo energético que é mensurável por aparelhos e por também técnicas psíquicas. A gente pode encontrar, ou você pode imaginar que você vai num lugar de paz, de segurança, que está lá dentro do seu campo, do seu coração. Lá dentro desse lugar existem todas as respostas. É um lugar que você se conecta com a sabedoria dentro do seu coração, na sua sabedoria mais elevada. É onde você pode se conectar com os anjos, com os seres de luz, com o universo. E você vai lá dentro do seu ser e você pode se acostumar a fazer perguntas e receber respostas lá dentro desse lugar, que é seguro que está dentro de você. Então, quando você se acostuma a ir lá e dizer, ok, eu posso fazer novas escolhas, quais são as melhores escolhas agora? Eu não sei, ok, relaxa, não briga. E no outro dia repete, deixa o fluxo chegar. Não briga com você, porque se você brigar, você vai botar uma barreira e não vai funcionar. Então, se não chegou na primeira vez que você perguntou, tá tudo bem. Relaxa e faz novamente, até chegar a resposta. Mas não fica com ansiedade, com tensão, com, eu não vou conseguir, porque se você colocar uma barreira, vai ter uma barreira. E significa que se tem uma barreira, está impedido de algo chegar para você. Não constrói barreiras, constrói pontes. E nós somos responsáveis, somos nós que construímos barreiras ou pontes. Como é que constrói pontes? Quando a gente
vive através da compaixão, da gentileza, do amor, da aceitação e da coragem ao mesmo tempo de construir com aceitação, de construir com soltura, desapego, fluxo, mas construir. Então você é responsável por isso e você pode fazer isso, nós somos responsáveis por construir isso. Então quando você entra e acostuma-se a viver dentro, encontrar as respostas dentro de você, você pode entender que você pode crescer e que você pode dar os seus próprios passos. Eu creio que a gente vai ter que ter uma outra live para falar sobre mais os outros tipos de depressão, porque a gente só falou de um tipo, que é esse que está confortavelmente, mas tem outros casos de outras coisas que a gente pode ir, que a gente vai abordar. Então, o nosso tempo está acabando e eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui. Eu continuo aprendendo todos os dias e eu aprendo muito observando a mim, ao que me cerca, e as emoções e os pensamentos. E quando a gente observa, quanto mais a gente observa, mais a gente aprende. Quanto menos a gente observa, menos a gente aprende. E quanto mais a gente aprende, mais a gente abre campo de possibilidades de mudanças. Então, esteja aberto para ser sempre um aprendiz e um mestre ao mesmo tempo de si mesmo, ok? E eu agradeço muito a presença de vocês, com muito amor. A gente se vê na semana que vem, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, uma linda noite.